Pessoal, da série Rolândia, aqui tem história. Vamos contar um pouco de um passado glorioso de Rolândia no tempo em que tínhamos dois cinemas. O Cine Rolândia e depois o Cine Bandeirantes. O Cine Rolândia ficava localizado onde hoje temos as lojas americanas, Expedicionários com Santos Dumont. Era um dos maiores cinemas do norte do Paraná. Ele foi construído com a parte de trás mais alta para que todos tivessem plena visão dos filmes. Centenas de lugares, poltronas de madeira, móveis Simo. Junto à tela tínhamos um espaço para que o cinema pudesse ser usado como teatro. Nesse Cine Rolândia, tivemos apresentações de diversos shows de cantores famosos. Martinha esteve aqui, Gerry Adriani, Vanderlei Cardoso e o Antônio Marcos. E tínhamos o Cine Rolândia, o Cine Bandeirantes, logo ali abaixo, onde hoje funciona o INSS, tinha mais luxo, era menor, mas com mais luxo. Poltrona de couro e ar-condicionado. Ambos os cinemas, antes de começar o filme, para a qual o público comprava o ingresso, tínhamos um pequeno show, tínhamos um jornal, né? Vinha aquele jornal do Rio de Janeiro, onde principalmente a rapaziada gostava das cenas do futebol, né? Do Campeonato Carioca, Vasco, Flamengo, com a tela grande e uma música, eu não lembro bem a música, mas tinha uma música que marcou o cinema, não só de Rolândia, como todo o Brasil, com aquele jornal, né? Eu não sei o que, 2000. Cine 2000. E tinha as propagandas das lojas locais, e aí quando ia começar o filme era aquele suspense. Colocava uma música, tema de Lara. Não era isso, não, eu esqueci a letra. Bom, não importa, colocava uma música com orquestra, e as lâmpadas... nos corredores tinham uns arranjos de lâmpadas, elas iam apagando por ordem decrescente, né? De trás para frente. E aí, quando apagava as últimas lâmpadas, abriam-se as cortinas. O Cine Rolândia tinha esse costume de abrir as cortinas. As cortinas eram laranjadas, não, cor de ouro, enormes, acho que 12 metros de altura. E a tela era grande, cinemascope, né? E aí as cortinas abriam-se, douradas, com aquela música inesquecível. E aí começava o filme. Antes do filme tinha os trailers, né? Dos filmes que estavam estourando aí pelo mundo afora, e tudo era divertido. Tinha também... sempre tinha uma amostra grátis do Tom e Jerry. A molecada adorava de ver em tela grande o Tom e o Jerry. O Tom sempre apanhando, sempre se lascando com o ratinho Jerry, né? Sempre perdia, nunca ganhou. O Tom nunca ganhou uma parada do Jerry, nunca, sempre perdeu. E olha a diferença do tamanho. Antes das sessões, aos domingos, na matinê, às 14 horas, a molecada comparecia num espaço que havia ali na frente do Cine Rolândia. Havia uma espécie ali de uma varanda, né? E ali a molecada, e eu era um deles, comparecia com gibis, para troca de gibis. Então, muitos faziam coleção e queriam completar, eu era um deles. Eu, na época, fiz coleções de gibis, Zorro, Tarzan, Cavaleiro Negro, Cheyenne, Reis do Faroeste, Batman, Fantasma,
e eu tenho esses gibis até hoje. Nas matinês de domingo, passava sempre filmes de faroeste. A molecada, os adolescentes, eu era um deles, né? Adorávamos Durango Kid, Ray Rogers, John Wayne, Gregor Peck, Randolph Scott, eram os mocinhos da época. Sou fã deles até hoje. E no Cine Rolândia passavam os melhores filmes. E o Cine de Bandeirantes, que era o de baixo, apesar do luxo, não passava assim filmes de sucesso. Lá embaixo no Cine Bandeirantes eu me lembro que eu assisti Dio come ti amo. Dio come ti amo, é impossível. Lembra dessa música? Então tinha o filme também do Dio come ti amo. Eu assisti lá no Cine Bandeirantes. Mas no Cine de cima passaram os clássicos do cinema, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, O Dólar Furado, filmes de guerra, Cabeça de Praia, Canhões de Navarone, Tarzan, o Rei das Selvas. Não, o Tarzan passava também no Cine Bandeirantes. O Tarzan passava nos dois cinemas, com Johnny Weissmuller, Lex Barker. E foram tempos de glória. No Cine Rolândia, à noite, aos domingos, então era costume a rapaziada assistir a missa da noite, depois desciam todos para o Cine Rolândia, compravam ingresso e entravam. Antes de começar o filme, dava tempo da rapaziada desfilar. As moças ficavam sentadas, como moças recatadas que sempre foram, e os rapazes desfilavam em volta do Cine Rolândia pelas beiradas e pelo meio. No meio tinha também um corredor. E aí a rapaziada, tudo se achando galã, né? Faziam a famosa paquera, o flerte, né? E aí, às vezes pintava assim algum aceno, né? Algum convite para sentar juntos. E isso fez parte da tradição da juventude dos anos 50 até o meio dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando encerrou as atividades. O cinema se rendeu à televisão, né? Porque aí, nessa época, tinha as novelas famosas, tipo João Coragem, Irmãos Coragem, aí todo mundo queria saber de assistir televisão de graça. Aos domingos passava o Fantástico, e era muito bom na época para todos assistirem de graça, em preto e branco, essas novelas e programas da televisão gratuita. E aí o Cine Rolândia morreu, Londrina continuou com alguns, depois também fechou lá em Londrina fechou o Cine Vila Rica, Contour, Ouro Verde. Lá no centro todos os cinemas fecharam, e aí construíram no shopping Catuaí, algumas salas, onde os aficionados por cinema continuaram a frequentar e assistir os grandes clássicos da era do final do século XX, começo do século XXI. Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês, o meu tempo está esgotando aqui, da série Rolândia, Aqui Tem História. Eu estava falando da Bomboniere, nós tínhamos as Bombonieres, hoje a molecada nem sabe o que é isso. Bomboniere era o espaço que a gente tinha para comprar as balas e chicletes. A gente gostava do chiclete Adams, e as balas, eu me lembro que tinha aquela da bala de cevada da Sonksen, e aquela que matava as pessoas. Como é que chamava aquela bala que, se você não tivesse cuidado, você engolia e morria? Esqueci. Mas está acabando o meu tempo. Espero que gostem desse vídeo da série Rolândia, Aqui Tem História. Assistem e compartilhem, por favor. Por favor.